Mandou ok quando liberar aí, Fê? Liberado. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Igor Dantas, sócio da Critério Investimentos aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber o José Rocha, agora virtualmente, né? Depois de um ano que a gente estava com um teatro lotado em Curitiba e a gente nem imaginava que ia acontecer tudo isso, todo esse movimento. Foi excelente o evento no teatro aqui da FAI em Curitiba que a gente fez junto. E depois de um ano com muita coisa que aconteceu, coronavírus, pandemia, a gente se reencontra. Zé, vou deixar você se apresentar e falar um pouco aí da história da Dália também, um pouco sobre o cenário. Vou dar a palavra para você. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Legal? Pô, primeiramente, obrigado, Igor, por ter convidado a gente. Obrigado, Critéria, pô, parceiraço nosso aqui. É um privilégio enorme poder estar tendo essa oportunidade aqui de conversar com vocês hoje. Bom, eu sou o José Rocha, eu comecei minha carreira no antigo Credit Suisse Garantia. Por lá eu fiquei por aproximadamente 10 anos, a maior parte desse tempo foi na mesa proprietária de renda fixa. Depois disso eu passei em duas gestoras independentes que eram principalmente focadas em ação aqui no Brasil. E em 2017 eu tive a felicidade enorme de encontrar meus amigos e atuais sócios numa fase de vida parecida com a minha. A gente decidiu se unir para começar a Dália Capital. O resto é história. Então, é meio que isso. E o que significa a Dália? Qual que é o significado de Dália? Ah, legal. Isso foi coisa da Sara, tá? Ela queria um nome que fosse diferente, que fosse mais feminino, né? Então, Dália é uma flor latino-americana que cresce sempre, que cresce mesmo em ambientes que o clima não é tão bom assim. Por uma feliz coincidência, tem a inicial de todos os sócios fundadores no nome, e a razão principal é que Dália é um nome muito bonito. Então, a história é essa. Legal. Zé, aproveitando que a gente não se vê em público faz tempo, a gente já sempre troca algumas mensagens pelo WhatsApp, até porque vocês estão tocando minha aposentadoria, então às vezes eu até brinco com vocês, o que está acontecendo com o fundo nesse momento? Cuida bem da minha aposentadoria aí, porque muita gente vê o assessor de investimento como uma figura até um pouco material, né, que entende muito de mercado e por aí vai. Eu falo que o assessor ele entende um pouco de muita coisa. Então, entende um pouco de renda variável, entende um pouco de renda fixa, entende um pouco de COI, entende um pouco de CRA, CRI, debênture, e por aí vai. Agora, o gestor é o Ayrton Senna dos investimentos. Eu só pego a chave da Ferrari do cliente, entrego para o Ayrton Senna correr o percurso e depois a gente divide o prêmio entre os três. E aí, o ano passado a gente estava numa euforia tão grande, mas tão grande, que era a bolsa para 120 mil pontos, tudo estava lindo, governo novo, Paulo Guedes como ministro da Economia, e uma coisa que vocês acertaram, que quase ninguém acertou também no ano passado, e todo mundo falava que a dólar era para baixo, e o José Rocha lá em cima do teatro falando dólar era para cima, dólar era para cima, e não deu outro, ouro era para cima e não deu outro. O que você tem? A casa tem visto como cenário atual? O que vocês têm achado como os maiores desafios de ser um gestor que opera muito em renda variável, por mais que o fundo seja classificado como multimercado, mas opera muito em renda variável? Qual que é a avaliação de cenário que vocês estão vendo hoje no mercado? Legal, boa. Então, vamos que vamos. A gente vê um mundo hoje com três forças deflacionárias que empurram a inflação para baixo, que são muito fortes. Quais são elas? A primeira é dívida alta. Quando você tem famílias, empresas e governos com dívidas muito altas, fica difícil para eles tomarem novas dívidas e, por causa disso, tem menos crescimento e menos inflação. A segunda força, que é muito deflacionária, é a questão de envelhecimento, demografia. O mundo está envelhecendo e populações que são mais idosas têm menos propensão ao consumo, menos PIB, e por causa disso a inflação vai um pouco para baixo. E a terceira razão é tecnologia. Nesse ponto, vale a pena a gente ficar um pouco mais de tempo explicando. Por quê? Tem um debate
principalmente sobre a perspectiva das empresas, que é muito profundo. O pessoal fala, Magazine Luiza, Mercado Livre, está todo mundo competindo ali dentro de uma determinada plataforma, que o preço é transparente para todo mundo e isso acaba empurrando todos os preços para baixo. E esse debate é verdadeiro, está correto, é justo. Mas a gente acha que tem um negócio que roda por trás disso que é maior, que é bem maior. Esse negócio é a lei de Moore. O Gordon Moore ele foi o fundador da Intel. Em 1965, ele fez uma previsão que acabou ficando muito famosa. Ele previu que a velocidade de processamento dos computadores ia dobrar periodicamente. Por quê? Eles pegam um chip de computador, usam esse chip para fazer um chip melhor ainda, e com isso fazem outro chip melhor ainda, e assim por diante. Essa previsão se mostrou correta. Nos últimos 50 anos, a velocidade de processamento dos computadores aumentou, dobrou, a cada 18 meses aproximadamente. Quando você para refletir sobre isso, é bizarro. Porque o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nos próximos 18 meses, a velocidade de processamento dos computadores vai aumentar o mesmo tanto que aumentou nos últimos 50 anos. Caramba. A pressão que isso causa para baixo na inflação, ela é até difícil de você estimar. Porque quando você vê, por exemplo, drone fazendo entrega de pizza, é uma aposta na lei de Moore. Quando você vê carro autônomo que dirige sem motorista, daqui a uns 3 a 5 anos a gente vai ver isso nos Estados Unidos e um pouco depois chegando aqui no Brasil. É uma aposta na lei de Moore. Ou quando você vê recentemente o Elon Musk fazendo aquela apresentação da Neuralink, que tenta estabelecer uma conexão entre o cérebro das pessoas e os computadores, parece uma ficção científica longínqua, mas no final do dia, o que ele está apostando? Que a velocidade de processamento dos computadores vai aumentar tanto ao longo do tempo que isso vai ser possível. Isso daí é uma força deflacionária poderosíssima. E quando você tem forças deflacionárias muito fortes, você precisa de equilíbrio, você precisa de estímulos igualmente fortes para gerar esse equilíbrio. Então, se você pegar e ver, fazer uma recapitulação do que foi a política econômica no mundo de 2008 para frente, o que aconteceu? 2008, teve a crise lá nos Estados Unidos. Aí o Ben Bernanke, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos naquele período, o que ele fez? Botou juros zero e começou a comprar ativo pra caramba. Veio a Yellen, a sucessora dele, fez a mesma coisa. O camarada da Europa, o camarada do Japão, os caras botaram juro negativo. E mesmo assim, quando você pega e calcula quanto foi a inflação dos países desenvolvidos de 2008 até 2020, foi abaixo da meta. Foi muito abaixo da meta. O que isso quer dizer? Eles tinham que ter feito mais, não foi o suficiente. E, apesar do que eles fizeram ter sido correto, ter ajudado as pessoas, as empresas e os países, tem um problema, tem um efeito colateral. Ele ajuda as pessoas de uma forma que é desigual. Ele ajuda mais o cara que tem dinheiro do que o cara que tem menos dinheiro. E desigualdade gera raiva. Quando você vê coisas do tipo coletes amarelos na França, ou então Primavera Árabe, ou mais recentemente nos Estados Unidos, as pessoas indo para a rua protestar contra o assassinato do George Floyd, mesmo com o coronavírus as pessoas foram para a rua. Isso daí, na nossa opinião aqui na Dália, acaba sendo reflexos, são estopins de uma sociedade que está com raiva, que está insatisfeita com a desigualdade. E quando as pessoas estão insatisfeitas, elas começam a votar diferente. Você já viu isso em alguma das principais eleições do mundo nos últimos anos. E quando as pessoas votam diferente, muda o mix de política econômica no mundo. Você sai de um negócio que era muito monetário, que é juros baixos e compra de ativo, e você começa a ter política fiscal. O que é política fiscal? Os governos gastam pra caramba. Cada lugar chama isso de um jeito. Tem gente que chama isso de dinheiro de helicóptero. O Tesouro Americano vai lá e manda um cheque para casa de todas as pessoas nos Estados Unidos que são elegíveis. Tem gente que chama isso de renda básica universal. Renda básica universal é uma espécie de Bolsa Família no nível mundial. Tem gente que chama isso de MMT, Teoria Moderna do Dinheiro.
Essa é uma mudança muito grande que já começou e a gente acredita que vai ter mais gente falando daqui para frente. Esse é um tema que é muito importante. E quando os governos, como é que o governo faz para pagar todo esse gasto fiscal? Eles imprimem dinheiro, eles imprimem muito dinheiro. E quando eles imprimem dinheiro, muda tudo. Vou dar alguns exemplos. O governo americano pega e começa a imprimir dinheiro. O que acontece com a bolsa deles? Sobe por causa disso. A bolsa deles está na máxima histórica e hoje está, mais uma vez, fez máxima histórica. E a moeda deles, o dólar, por causa disso, tem a tendência de se desvalorizar, de ficar um pouco mais fraco. Porém, os Estados Unidos não é uma ilha. Com uma determinada defasagem temporal, os outros países começam a copiar isso. Então, um tempo depois, o que a Europa faz? Ela começa a imprimir dinheiro também. E o que acontece com a Bolsa da Europa? Sobe. E o euro, a moeda deles, fica mais fraca. A China vai lá e faz a mesma coisa. O que acontece com a Bolsa deles? Sobe. E a moeda deles tem a tendência a ficar mais fraca. No caso chinês, quando eles fazem estímulo, tem uma peculiaridade que é importante para o Brasil. Commodities sobem quando eles fazem estímulo. Então, o minério de ferro, que é tão importante para o Brasil, ou o cobre, que é uma posição que a gente tem aqui na Dália, eles acabam se beneficiando disso. Quando você pega e percebe o que está acontecendo, qual é a resultante de todas essas coisas somadas? A Bolsa dos Estados Unidos sobe, a Bolsa da Europa sobe, a Bolsa da China sobe, ativos reais como ouro e cobre têm a tendência de se valorizar. Os fundos da Dália, o Dália Total Return e o Dália Global Allocation, eles refletem essa visão sobre o mundo. A gente está comprado em bolsa no Brasil, bolsa nos Estados Unidos, bolsa na Europa, bolsa na Ásia, comprado em ativos reais como NTNB, ouro e cobre, e a gente está comprado em moeda forte, majoritariamente o dólar norte-americano. Então, essa é a nossa visão sobre o mundo nesse momento, passa por aí. E esse tipo de alocação que vocês fizeram foi o que destacou tanto o fundo nessa crise, né? Porque tem uma frase do nosso querido Warren Buffett que fala que na maré baixa que a gente vê quem tá pelado. E tinham vários fundos que vinham ganhando 1% no mês acima do Ibov, 2% no mês acima do Ibov, 3% no mês acima do Ibov, que seja. Aí chegou na pandemia, o cara tava compradaço em azul, sem proteção, proteção só divina mesmo. Aí o Ibovespa caiu, e ele caiu mais que o Ibov, porque tipo, CVC na carteira, a IRB na carteira, entre outros ativos aí que se descorrelacionaram muito do Ibov pela pandemia. E acabou sofrendo às vezes mais que o Ibov ou igual ao Ibov. O Ibov sofreu muito esse ano. E aí, quando a gente joga o fundo Dália Total Return, que é o veículo que a gente tem mais alocação na casa hoje, na Critéria, a gente tem muito cliente nesse fundo, a gente percebe que desde julho de 2018 para cá, o Ibovespa subiu 38,16%, então ele teve uma relativamente alta aí, e Dália 72,5%, sendo a volatilidade muito menor. Por quê? Porque na crise vocês se destacaram. E aí que eu pergunto, a relação que vocês têm comprados em cobre, em tech nos Estados Unidos, que aí o dólar voltou muito rápido, ou até mesmo em dólar, contribuiu muito com isso? Ou vocês acabaram no meio da pandemia tendo que fazer algumas trocas estratégicas para algumas empresas mais perenes, mais defensivas, ou mesmo algumas empresas que vocês viram mais descontadas? O que vocês fizeram de diferente nessa pandemia, na opinião de vocês? Legal. Essa é uma pergunta difícil, porque é um somatório de várias coisas. É um pouco de tudo isso que você mencionou, Igor. É um pouco de tech nos Estados Unidos, é um pouco de dólar, um pouco de ouro, um pouco de cobre, a carteira diversificada. Você, no pior momento da crise, você ter tido força psicológica e financeira para poder fazer as trocas e aproveitar. Eu vou começar com... A gente aborda todos esses pontos, mas eu vou começar como é que foi a atuação durante a crise. Assim, não tem certo e errado num fundo de investimento que tem mais risco ou menos risco. Todo fundo de investimento, ele deveria começar, na nossa opinião, refletindo o que funciona para aquelas pessoas que estão na empresa tocando fundo. No final do dia, o patrimônio nosso, dos sócios da Dália e das nossas famílias, está investido nos mesmos fundos que todo mundo está investido. Então, a gente constrói o portfólio, o processo de investimento, da forma que a gente acha que é a melhor forma de tocar a nossa poupança no Brasil. A gente Você não gosta é meu sócio muito... lá na cota do fundo.
É Tá se isso. aposentando junto. É isso. Espero que demore muito, mas estamos juntos. Para o bem e para o mal, estamos juntos. Essa é a mensagem principal, né? A gente está ali no mesmo fundo, junto com todo mundo. 90% do patrimônio de todo mundo aqui está no fundo. Então, é, a gente não gosta muito de levar susto. Então, o que, que a gente faz? A gente tem uma carteira diversificada, adequada, primeiro, ao nosso perfil de investimento. E quem gosta do fundo, depois de acompanhar por um tempo, de ter a ajuda dos especialistas, o pessoal da Critério, o Igor, e que gosta, acaba investindo com a gente também. Então, a gente tem a carteira diversificada, ou a gente sacode muito menos do que o Ibov, a gente tem muito menos risco do que o Ibov, é menos da metade do risco do Ibov. Essas coisas já ajudaram para burro. O que, que a gente fez durante a crise? Ali na semana do dia 24, na semana do Carnaval, a gente percebeu que a narrativa estava saindo de contenção na China para contágio no mundo. Naquele momento, a gente entendeu que você precisava ter o fundo com baixar as velas. Ia sacudir para burro e a gente tinha que adequar a nossa poupança, o nosso fundo aqui, o Dália Total Return, para a nova realidade do mercado. Porque a pior coisa que tem é quando está sacudindo, você ser obrigado a tomar uma decisão forçada. No calor do momento, você não aguenta, não aguento mais, vou sair daqui. É bom fazer isso antes. Então, o que a gente fez? A gente diminuiu a posição em ações e aumentou posições compradas em ouro e em dólar. Essas decisões acabaram nos ajudando a navegar muito razoavelmente bem essa que foi uma das piores crises de todos os tempos. Então, como a gente estava com um portfólio adequado, ali no final de março, início de abril, tinha caído para burro. A gente entendia que era ruim, a tragédia, esse negócio de coronavírus que aconteceu, mas tinha caído demais. A gente escreveu uma carta que as pessoas comentaram bastante, gostaram, que se chama Comprando um Pedaço do Futuro do Brasil. A gente entendia que era ruim, mas o mundo não acaba, a humanidade acaba prevalecendo. E que empresas de qualidade, com managements eficientes e portfólios sólidos, iam acabar, tipo Loja Renner, Iguatemi, Localiza, VEG, Magazine Luiza, Itaú, vão continuar existindo. O coronavírus, em algum momento, passa e ia continuar tendo. Naquele momento, a gente decidiu voltar a comprar ações aqui no Brasil e a gente foi muito feliz com o timing dessa decisão. A gente aumentou a posição razoavelmente próximo de níveis que eram muito interessantes. Então, essa foi a ação durante a crise. Uma coisa que a gente fez, que vale a pena chamar atenção, é a posição do dólar. Esse é um negócio que é pouco consensual. Então, vale a pena a gente pegar e explicar por que a gente é comprado em dólar aqui. Vocês já devem ter percebido uma narrativa que é mais ou menos assim. Olha, dependendo de quem ganhar a eleição aqui no Brasil, o dólar vai cair. O Bolsonaro ganhou a eleição, o dólar subiu depois da eleição. Mas depois que aprovarem a reforma da Previdência, o dólar vai cair. O dólar subiu depois da aprovação da reforma da Previdência. Qual que era a relação entre o dólar e a Bolsa no Brasil de 1990 e pouco até 2016? A Bolsa subia, o dólar caía, o dólar subia, a Bolsa caía. Como vocês podem ver nesses dois exemplos que a gente mencionou aqui rapidamente, essa relação começou a se perder. E quando você vê uma mudança de relação tão grande por um período tão longo, a pergunta que a gente se faz aqui é: o que está acontecendo diferente? Isso daí, na nossa opinião, é relacionado com a mudança da política econômica brasileira. Até 2016, você tinha a nova matriz econômica, que, de uma forma simplificada, é um governo que gasta muito e um juros, um monetário que é alto demais por causa disso. Quando você muda para uma política monetária, uma política econômica, onde o fiscal é mais apertado e, principalmente, o governo recolhe os bancos públicos e o BNDES de conceder empréstimos pouco eficientes, isso permite que os juros caia para burro. Os juros caem de 15% ao ano para 2%. Qualquer país do mundo que experimenta essa mudança de mix de política econômica, o que acontece? Os teus ativos em moeda local, a Bolsa, a NTNB, a LTN, os imóveis, eles têm a tendência de se valorizar por causa disso, e a sua moeda, no caso brasileiro, o real, ela fica mais fraca, ela se deprecia. Se você pensar de uma forma menos técnica, é igual você falar assim: olha,
o principal produto de exportação do Brasil nos últimos 30 anos não era nem soja nem minério de ferro, era juro real. Você tinha o juro real mais alto do mundo e isso atraía todo tipo de capital especulativo que existe pelo planeta, que vinha para cá só para comprar títulos da dívida pública e para ganhar esses juros altos. A partir do momento em que a armadilha dos juros altos é desmontada, o Brasil começa a deixar de ser o paraíso do rentista e o inferno do empresário. Esse dinheiro vai embora. E o dólar sobe. Só que ele sobe por uma razão boa nesse caso. Você começa a ficar mais competitivo. Quem é empresário e está assistindo a gente aqui sabe. Pô, é muito difícil você competir com juros altos sem ter crédito com uma moeda que é super apreciada. Pô, não Até dá. pro agronegócio, né, Zé Rocha? Pô, você nunca viu o arroba da carne subir tanto, igual esse período que o dólar subiu junto, né? A exportação sendo fomentada. É perfeito, eu concordo. Assim, é bom para o país o que está acontecendo. Naturalmente, tem alguns setores que são melhores, outros que não são tão bons, mas no agregado é bom. Você exporta mais, você retoma o mercado externo, você começa a ter substituição de importação aqui no Brasil. É bom isso daí. Você melhora. A terceira forma de você pensar nessa questão do... Oi, desculpa. E aí teve fundo que não viu isso, acabou, às vezes, até operando vendido contra o dólar, né? Acabou apostando contra o dólar e tomou algumas surpresas. A visão da Dália para os próximos tempos é se desfazer dessa posição comprada em dólar, já que já protegeu a carteira, já que já ganhou em cima dessa posição, é manter? No longo prazo, vocês mantêm essa posição? De uma forma geral, a gente gosta de ter um pouco de dólar na carteira, sim. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. Mas a gente acha que ele te dá uma flexibilidade que é muito interessante. Por exemplo, o brasileiro ele pensa em reais. Então, ele, a grosso modo, ele tem 3 classes de ativos para investir. A renda fixa, que é o juros zero, que é o risco zero. A bolsa, quando ele está otimista, e o dólar, quando ele está pessimista. Se o juros é 15, você não precisa nem pensar para construir sua poupança. Coloca tudo no CDI. É um negócio altamente rentável e seguro. Né? É fácil. Essa é a razão de, até hoje, a poupança do brasileiro ser tão concentrada em renda fixa. Foram 15 anos de juros de mais de 1% ao mês. Isso acabou, gente. Quando acaba os juros, cai de 15 para 5, 4, 3, 2, muda a forma como o brasileiro faz sua poupança. Se os juros caem, compra bolsa e compra dólar. A gente carrega essa estratégia aqui nos fundos da Dália desde o primeiro dia do fundo. Às vezes um pouco mais otimista, tem um pouquinho mais de dólar, mais de bolsa, um pouquinho menos de dólar. Às vezes você está mais defensivo, um pouquinho mais de dólar e um pouquinho menos de bolsa. Olha o que dá para fazer quando você tem uma carteira dessa natureza. Veio a crise. Por definição, toda crise é imprevisível, né? Ela pega, aparece do nada. Então, o que você faz? A tua ação caiu e o teu dólar subiu. Você está achando que caiu demais? Pô, de repente eu vendo um pouquinho do dólar que eu ganhei dinheiro e eu uso esse dinheiro para comprar um pouquinho de bolsa. Precisa fazer tudo de uma vez? Não, pode ser aos poucos. Espera mais 2 semanas. Pô, caiu demais. Pô, tô achando ainda que caiu demais? Compra um pouco mais vendendo um pouco de dólar. Então ele te dá uma flexibilidade para você ficar fazendo esse balanço entre o que você está gostando e o otimismo. O dólar aí a 5,35 subiu para burro, né? Nesses níveis aí a gente acha que tá ok, pode até cair um pouco, mas a gente acha que para o dólar cair um pouco, a bolsa tem que subir muito mais. Então é muito interessante você ter esse equilíbrio, uma posição otimista, que é a bolsa, e uma posição que não é tão otimista, que é o comprado em dólar. Hoje a gente tem um pouco mais para cá para a bolsa e um pouco menos de dólar. Legal. Um comentário essa semana que fizeram comigo, inclusive foi um cliente meu que estava no dia da sua live, né, da sua apresentação no teatro, do nosso evento. Ele falou, cara, eu já era fã deles no evento, eles estavam super otimistas, porque você comentou agora que ninguém prevê crise, e realmente ninguém prevê. No evento a gente mesmo falou, a gente estava comemorando, bolsa 120 mil pontos, quem dera 150, e otimismo lá em cima. E aí ele falou, cara, eu já era fã deles lá. E isso que é legal do dinamismo da Dália. Por quê? Porque enquanto vários fundos
fizeram podcast, participaram lá do Stock Pickers falando, não, agora é só o momento de ter cautela e a gente vai manter nossas posições, manter do mesmo jeito que tá, e é isso, se acalmem. Vocês não, vocês dão a cara e falam, a Sara mesmo falou, falam que VEG tá caro, mas eu continuo comprado em VEG, em um podcast que ela fez com o Thiago Salomão. Cara, deu 2 semanas, VEG saiu de 69 para 80 reais. Aí meu cliente mandou, essa menina é porreta. Eu falei, eles são demais. E aí esse dinamismo que vocês têm, de saber fazer as trocas, de saber agir quando necessário. Não é o gestor fantasma. Pô, você tá no meu fundo? É visão de longo prazo, tchau, daqui a 10 anos a gente se fala. Não, é esse dinamismo. E aí, pensando nesse dinamismo, eu acho que você até ia falar do ouro e do cobre agora, né? A posição de vocês em ouro, que teve uma alta muito significativa esse ano, um dos anos com maiores altas da história do ouro. Vocês estão se desfazendo? Como é que está a visão da casa com relação ao ouro? A gente gosta muito de ouro, Igor, muito, por 3 razões. A primeira delas é a seguinte: como eu mencionei logo no início, os bancos centrais e os tesouros estão imprimindo pra caramba. E uma coisa que eles não conseguem imprimir é ouro. Então, quando todo mundo imprime, o ouro se valoriza no relativo. A segunda razão é o ouro tem uma tendência histórica, se acontece uma crise por um motivo qualquer, e de novo, crises são imprevisíveis, ele se valoriza durante períodos de caos. Então, se por acaso acontecer alguma coisa que a gente não está vendo, o ouro te ajuda a te defender. E tem uma terceira razão, que é a seguinte: se você olhar o patrimônio dos fundos de pensão americanos, 0,35% está investido em ouro. 0,35% do patrimônio do fundo de pensão americano está investido em ouro. Se eles dobrarem esse número de 0,35 para 0,70, essa diferença em grana é o suficiente para comprar quase todos os ETFs de ouros e mineradoras listados na Bolsa dos Estados Unidos. É muita grana, né? Um negócio que é maluco. Então, ouro é muito legal, porque dá para fazer uma live só sobre ouro. Tem várias coisas interessantes. Por exemplo, se você pegar todo o ouro mineral, você vê, todo mundo fala de ouro, tá no Jornal Nacional, tá na televisão, negocia aqui no Brasil, em Londres, nos Estados Unidos, na China. Porra, se você pegar e olhar todo o ouro minerado na história da humanidade, cabe em 2 piscinas olímpicas. É um negócio que é muito raro, né? Se você parar para pensar, é um negócio que, quando a gente viu isso aqui, a gente falou, não é possível, tá errado esse negócio. Mas não estava. É isso mesmo, cabe 2 piscinas olímpicas. É muito raro, não tem ouro para todo mundo. Então, por essas razões, se alguma coisa acontecer de errado, o ouro protege a gente. E se for tudo bem, a gente acha que o ouro sobe também. Esse ano está acontecendo isso, a Bolsa Americana está subindo e o ouro está subindo para burro. Então a gente tem ouro ainda e gosta bastante. Eu vou indicar um vídeo. Quem gostar desse tema, tem um vídeo que se chama Nobody Cares, está no YouTube, é de graça, que é de um sujeito que se chama Grant Williams. É melhor que Netflix, tá? Vale a pena assistir. Mas eu preciso fazer um alerta, Igor. Quem assiste esse vídeo corre o risco de gostar muito de ouro. Daqui a pouco sai comprando ouro aí com os corretores aqui, vestindo no Dali. E o cobre? Cobre é muito legal também. São coisas que não são tão comentadas aqui no Brasil que vale a pena chamar a atenção. O cobre, ele tem algumas coisas que são únicas dele. Uma delas é, todo mundo está falando aí de ESG hoje em dia, de você migrar para uma matriz energética que é mais limpa e sustentável. Toda vez que você vê alguém falando de infraestrutura digital, de carro elétrico, de data center, todas essas coisas usam cobre pra caramba. Então, de uma certa forma, o cobre é um metal que é ESG. A segunda coisa do cobre que vale a pena chamar a atenção é o seguinte: 2021 é o aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês. 2022 é a reunião do Congresso Chinês, onde provavelmente o presidente Xi será reconduzido pela 3ª vez ao poder. Por essas razões, esses 2 anos para eles são muito importantes politicamente. Então, uma coisa que poderia passar na cabeça de um bom planejador central, o que seria? Olha, eu queria que a economia estivesse bombando nesse período,
Como é que eu faço para a economia estar bombando? Dá estímulo. Quando? Agora. Já começou. Eles estão cortando juros, cortando compulsório, fazendo expansão de crédito. Historicamente, metais industriais como o cobre, o minério de ferro também, mas o cobre, eles tendem a subir para burro quando tem estímulo na China. Então, a gente acha que isso é um elemento tático que pode ajudar bastante. A terceira razão o cobre tem propriedades que são antimicrobianas. No Antigo Egito, quando os soldados se feriam na batalha, os amigos raspavam a lança de cobre nos ferimentos para ajudar a cicatrizar. Eles utilizavam utensílios que carregavam água, eram feitos de cobre, para poder purificar a água. Os encanamentos das casas antigas, eles eram feitos de cobre por essa razão. O casco do navio ele é pintado com uma tinta especial, que ela é antiquelante, ela é à base de cobre. Ela evita que cresça aquelas algas, aquelas cracas que prejudicam a hidrodinâmica do navio. Nada cresce no cobre, nem o coronavírus. Quando o coronavírus cai em superfície de cobre, ele morre muito mais rápido do que ele morreria se caísse numa fórmica ou no aço inoxidável. Então, que legal, cara. O tipo de utilização é muito alto, né? Você pode imaginar, aeroporto, em vez da bancada ali do aeroporto ser de aço inoxidável, pode ser substituído por cobre. Você vai no estádio de futebol... Eu só não posso deixar a Laura ver nossa live, senão ela vai querer fazer quarentena na Royal Caribbean lá no Cruzeiro. Assim, pô... Então, você vai ver tipo, maçaneta, botão de elevador, corrimão, você vai ver uma demanda sendo de substituição desse tipo de coisa. E... Pô, é muito legal. O cobre vai ajudar a diminuir a infecção hospitalar, vai ajudar a salvar vidas. Então, o cobre se beneficia por ser antimicrobiano. A gente gosta muito de cobre. Assim, foi uma das coisas que a gente tem de diferente aqui nos fundos da Dália, que ajudaram a gente a navegar um pouco melhor esse ano, que foi bem conturbado, né? Então, cobre é legal. Gostamos bastante. Legal. E assim, a bolsa subiu muito nos últimos 2 meses. Pegar esse mês de novembro, então, tá sensacional. E muita gente tá começando a achar a bolsa cara, bolsa brasileira cara. Tá chegando em nível pré-pandemia, tô vendo um monte de empresa quebrar, tô vendo muita coisa acontecer na economia real que não tá se refletindo na bolsa, tô ouvindo várias frases igual essa que eu acabei de falar. E aí, muitas vezes você tem que sentar com o cliente e falar assim, existem algumas oportunidades de empresas que o patrimônio dela é X, que ela sangrou Y na bolsa, que ela caiu tanto. Então, igual você mesmo comentou, no meio da pandemia, você sabia que o Magazine Luiza ia continuar existindo, que o Itaú ia continuar existindo, dando empréstimo com essa taxa de juros adoidado, que a WEG vai continuar mandando motor eólico para fora, ainda tendo receita em dólar. Então, assim, existem várias empresas que às vezes continuam com uma qualidade, num preço bom. O que a Dália hoje tem visto de oportunidade no mercado? O que vocês estão encarteirando? Não sei se você pode falar, ou às vezes o setor. A gente gosta de bolsa aqui no Brasil, acha que tem muita oportunidade. Tem várias empresas que pagam dividendos altíssimos, de 6, 7, 8%. Pô, o dividendo o CDI está 2%. Quando a gente vê o dividendo é uma métrica real. Quando a gente vê esse tipo de coisa aqui, a gente gosta, a gente para olhar, né? Assim, faz sentido. Sabe um negócio que chamou muito a nossa atenção? Foi a temporada de resultados do segundo e do terceiro trimestre. Pô, segundo e terceiro trimestre, auge da pandemia, tá todo mundo meio que tentando sair de casa faz um mês e pouco. Então, pô, é crise. Depois, eu vou fazer uma sugestão aqui. Peçam para o Igor, peçam para o pessoal da Critéria, ligar lá para o Ferreira, para o departamento de análise da XP. E o que aconteceu com Natura no dia do resultado? Alpargatas, Localiza, Lojas Renner, Iguatemi, WEG, Magalu, Mercado Livre e algumas outras dessas principais ações no Brasil. Todas elas surpreenderam muito. Os resultados, elas subiram para burro nas datas dos seus resultados. É um negócio que a gente ficou impressionado aqui. Por que isso acontece? Porque a Bolsa, ela não é um reflexo perfeito do que é a economia real. Elas são as maiores e melhores empresas do Brasil. Elas têm managements mais eficientes, processos, mais acesso a crédito, vantagens competitivas mais claras. Então, eles têm mais estrutura
para aguentar esse baque que veio agora, né? E tem um negócio que é muito poderoso, que eu mencionei, a história do dólar e o CDI baixo. Quando você tem os juros a 2 e o dólar a 5,50, o Brasil é competitivo, gente. É bom para as empresas listadas aqui de forma geral. Então é bom para Vale do Rio Doce, é bom para Siderúrgica, é bom para VEG, é bom para Natura, é bom para Alpargatas, é bom para JBS. Ajuda, né? Você tem um câmbio competitivo e um juros baixos. Essa é uma combinação que nunca foi testada no Brasil. Essa é uma combinação poderosíssima. A nossa carta do último mês, ela se chama Super Gêmeos, que é a combinação do juros baixos com dólar alto e o efeito que isso causa nas empresas no Brasil. Vale a pena dar uma olhada. O Irai que escreve, ele escreve super bem. Quem que dá os nomes? Eu acho os nomes fantásticos. Isso é coisa do Irai. O Irai, ele é considerado 80% Warren Buffett e 20% de Machado de Assis aqui por algumas pessoas. Ele, assim, tem no máximo 2 páginas, é super bem escrito, vale a pena. Quem gostar desses temas é legal, vale a pena dar uma olhada. Mas ele que inventa essas coisas aí. Legal. Acho que foi de setembro que eu li esses tempos aí, era o melhor trade é o trade que nunca acaba, alguma coisa assim. É muito boa as cartas de vocês. Essa foi o Leal que veio com ele, fala isso direto aqui. Aí o Irai, quando estava escrevendo, tá na hora da gente usar isso. O mundo perfeito é que você está sempre numa ação que vai subindo e continua acontecendo coisa boa e ela vai subindo e vai subindo. Aí você não precisa nem se mexer, é só deixar o tempo passar, que quando você encontra esse tipo de coisa é genial, é muito bom. E aí, até falando nesse tema desses trades que só vão subindo, a bolsa recuperando muito bem, no impasse no longo prazo, agora a gente está voltando aos patamares do ano passado. Eu tenho muito cliente que tem perguntado dessa segunda onda de Covid que está começando a aparecer. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, aqui em Curitiba está chegando a 100% de ocupação dos leitos, Maringá chegou a 100% recentemente, não sei como está São Paulo, mas deve estar piorando também. Como que a casa ela vê a situação atualmente do Ibov? Eu sei que acertar no curto prazo, ninguém tem bola de cristal, né? Então, assim, é muito difícil. Mas, assim, para os próximos meses, qual que é a posição da casa com relação ao Ibov? Você comentou que gosta de bolsa brasileira, que acabou diminuindo posição lá fora para trazer para cá, mas você não acha que está inflado, perto dessa segunda onda, mas a vacina também está por aí, vocês estão comprando, estão comprados, estão vendendo, como que está a posição hoje? Assim, é muito difícil prever esses desenvolvimentos, né? O que a gente acha é que, graças a Deus, os tratamentos, o protocolo médico melhorou muito. Apesar de ter muitos casos, os médicos rapidamente conseguiram desenvolver uma combinação de remédios e entra com o protocolo tal no tal momento e depois faz o seguinte teste e assim por diante. Isso daí acabou fazendo o índice de mortalidade cair muito. Isso é uma coisa boa. Então, apesar de ainda ser um problemaço e ter riscos, são menores do que eram ali em fevereiro, março, quando todo mundo foi pego meio de surpresa. A humanidade ela já está meio que aprendendo a lidar com isso faz uns... Estamos em novembro, desde março, então 8 meses. O conhecimento das pessoas sobre isso é melhor. E tem uma notícia que é gloriosa, é a melhor notícia de todas, na verdade. Tem vacina. A gente teve aí notícia de 3 vacinas que têm altíssimo grau de efetividade. Muito em breve, quem sabe aí, uma das notícias dizia que ia ser começado distribuído nos Estados Unidos, tipo no dia 12 de dezembro. Tá na boca aí, falta 2 semanas. Isso é muito bom. Aí, um tempo depois, chega aqui, vai demorar um tempinho. Então, é ruim, naturalmente, você ter esse problema do corona agora. As pessoas sabem como lidar um pouco melhor com isso, as pessoas se afastam, usam máscara, de repente prorroga a volta às aulas um pouco mais,
os tratamentos evoluíram, tem menos mortalidade e você está vendo a luz no fim do túnel. Você tem uma vacina aí que muito provavelmente vai começar daqui a um mês. Sacode, mas se sacudir, como você vê a luz no fim do túnel, dá para comprar, se cair demais. Se acontecer isso, uma das coisas que a gente acha que acontece é que o dólar e o ouro, eles sobem mais do que a bolsa cai. Então, dentro do equilíbrio, que é o fundo do Dahlia Total Return, ele vai, se a gente tiver certo, ele vai cair menos do que normalmente, do que a bolsa vai cair durante uma situação adversa, né? Se a gente tiver certo, vai funcionar de novo esse equilíbrio. Então, até falando de veículo, você comentou do Dahlia Total Return, né? Eu parei de investir no Dahlia Total Return. Vou te explicar por quê. Eu fiz minha previdência na Dahlia agora. E aí eu fiz o Dahlia 70. Eu adotei para mim o Dahlia 70, daí eu parei de aportar no Dahlia Total Return e estou aportando sempre no Dahlia 70. E é até legal, por ser o veículo previdência, que eu me obrigo a olhar no longo prazo. Porque se eu tenho um D mais 30 ali, e eu vejo que eu tô com 20% no Dahlia, a mão coça, cara, de botar um pouquinho no bolso. Eu falo assim, não, colocar um pouco no bolso. Tudo. Agora, se eu tô aportando, sei lá, para ganhar 15 mil reais e decide aportar 30%, coloca 5 por mês lá no Dahlia 70, que é o que eu fiz, já é uma outra disciplina. Até mesmo preço médio, porque o cara vai lá, tem que aportar em março, tem que aportar em abril, tem que aportar em maio. Chega no final do ano, pegou várias entradas no fundo e se beneficia aí com juros, primeiro, com juros compostos, que vai potencializar os aportes, segundo, com o preço médio, né, que a gente passa por momentos de altos e baixos. Falando nesse sentido, eu queria que você, se puder falar até breve, porque já a gente termina a live, passou 40 minutos como se fosse 4, né? Mas se puder falar a diferença da casa, do Dahlia 70 na Previdência, do Dahlia Total Return, que é o fim de vocês, se puder falar um pouquinho sobre cada um. Legal. Um negócio que a gente acha importante. Se as pessoas forem lembrar de só uma coisa dessa live, uma coisa que a gente acha que deveria ser deem uma olhada nessa questão de previdência. É muito importante, porque tem uma série de vantagens e uma série de tecnicalidades que te ajudam a compor tua poupança no longo prazo. Eu vou citar alguma delas. Por exemplo, depois de um certo tempo, o imposto de renda é menor. O imposto de renda cai para 10%. Pagar menos imposto de renda é bom. Assim, ajuda pra caramba. É um bom começo. Dependendo da sua situação, você pode ter restituição do imposto de renda. Então, se você fizer a conta lá certinho, você faz a aplicação no fundo de previdência, no ano que vem você declara no imposto de renda, vem um cheque de volta para você. Isso é legal para burro. Tem uma outra coisa que ajuda, para quem tem filhos, por exemplo, e está preocupado, caso aconteça alguma coisa com quem é pai de família, se acontecer alguma coisa comigo, como é que eu fico com meus filhos? Não passa por inventário. Então, se acontece alguma coisa com o pai, você já consegue botar nominalmente quem são os beneficiários. Para quem já passou por inventário, sabe a dor de cabeça que é esse negócio, né? Então, ajuda para burro. São muitas vantagens, varia de pessoa para pessoa, então é difícil a gente explicar todas elas aqui na live, tá? A minha sugestão quanto antes as pessoas pararem para dar uma olhada a isso, procurar o pessoal da Critéria, procurar o Igor para dar uma olhada, é melhor, para eles ajudarem a ver todas as situações, o que funciona melhor para cada um. O Dahlia 70, eu faço para os meus filhos no Dahlia 70 e no Dahlia Global 50, que é o nosso novo fundo de previdência. Sugiro que, uma coisa que a gente acha que é boa para todo mundo, né? O Dahlia 70 ele reflete exatamente a mesma estratégia do Dahlia Total Return. Quem já gosta e conhece do Dahlia Total Return, o Dahlia 70 é a mesma estratégia dentro das características de previdência. O Dahlia Global 50 ele é um fundo de previdência que reflete a estratégia do Dahlia Global, que é o nosso fundo que investe majoritariamente fora do Brasil, em particular nos Estados Unidos. Então, não tem diferença nenhuma do fundo principal, vamos dizer assim, para o fundo de previdência. É a mesma coisa com as características do fundo de previdência delimitando a forma como ele é desenhado.
Mas o mais importante é parar para dar uma olhada nesse negócio de previdência, porque a gente acha que faz sentido para as pessoas. Uhum. E assim, do Dália Global que vocês têm e Dália Total Return, qual que é a maior diferença dos dois? Porque hoje a gente tem nosso canal no YouTube, a gente tem nosso canal do Instagram também. Eu agradeço quem veio pelo Instagram. A gente tem 26 mil seguidores no Instagram, então bastante gente. E, pô, tem gente que não conhece direito os dois fundos, nunca jogou na Verus, nunca foi atrás. Qual que é a diferença de um para outro? O Global é mais novo, né? Um veículo recente de vocês. Qual que é a diferença de um para o outro, Zé? Legal. Aqui o processo de investimento da Dália, como é que ele funciona? Você tem, de um lado, quando você fala normalmente de ações, você pensa no quê? Eu vou encontrar aquela ação, aquele ativo que por suas próprias características vai dar um baita tiro, vai descolar de tudo e vai subir para caramba. Por exemplo, uma Magazine Luiza. Quem faz desse jeito, o investidor mais famoso do mundo faz desse jeito é o Warren Buffett. E é incrível fazendo isso. Mas não é a única forma de fazer. Você também pode tentar encontrar o ponto em que se encontra do grande ciclo macroeconômico global, o Brasil e os Estados Unidos, e investir desse jeito. Quem faz desse jeito é o investidor mais conhecido, é o George Soros e o Stanley Druckenmiller, né? O que a gente tenta fazer aqui na Dália, guardadas as devidas proporções, obviamente, é o micro assimétrico e o macro global. A gente tenta olhar igual algumas coisas como o Warren Buffett olha e algumas coisas como o Soros, Druckenmiller olham. Quando a gente tem esse processo em paralelo, daí é que vem essas ideias de bolsa no Brasil, bolsa lá fora, dólar, ouro, cobre, NTNB e assim por diante. O que muda do Total Return para o Dália Global? O Dália Total Return ele é um fundo multimercado que opera muita ação no Brasil e que em torno disso tem uma série de outras estratégias de ativos como ouro, cobre, dólar, NTNB e bolsa lá fora. O Dália Global, o que ele é? Ele é um fundo multimercado que opera muito lá fora. O Dália Global é como se ele fosse um Total Return gringo. Para quem já conhece o Dália Total Return e gosta, o Dália Global é como se fosse o Total Return lá fora. Qual que é a diferença? São as mesmas ideias, só que quando você implementa no Dália Total Return aqui no Brasil, 80% do risco está em ativos brasileiros, 20% do risco está em ativos lá fora. Quando você implementa no Dália Global, você tem 80% do teu risco implementado em ativos lá fora e 20% do seu risco implementado em ativos no Brasil. É um equilíbrio diferente para as mesmas ideias. Por que isso ajuda? Porque cada pessoa tem uma determinada necessidade, dependendo da sua fase da vida, quanto dinheiro você já conseguiu ter de poupança, se você tem filhos, se seus filhos já foram para a faculdade, se você tem o teu negócio aqui no Brasil, você quer diversificar um pouco, quer ter um pouco mais de Estados Unidos, então, de repente, tu deveria ter um pouco mais de global. Se você tem mais coisa, você é muito otimista com o Brasil, você poderia ter um pouco mais de total return. Então, a diferença desses dois são essas. Então, a gente tem os dois na física aqui. A gente acha que faz sentido as pessoas terem um pouco de cada. Para a gente, na física, funciona. Vou perguntar uma coisa para você. O global, ele tem uma posição maior em algum país específico? Vocês conhecem mais ou não? Ou ele é bem dividido mesmo, bem diversificado? Ele é um pouco diversificado, mas tem um país que se destaca. E esse eu acho que vale a pena a gente falar um pouco. Uma das coisas que a gente estuda, uma das coisas que a gente estuda a fundo aqui na Dália é o que leva um país aí para frente. Dentro desses estudos aparece uma coisa que é muito interessante. O que faz dos Estados Unidos a superpotência dominante do mundo? Essa é uma pergunta que vale a pena a gente tentar responder. A gente chegou aqui a 3 razões principais, que são, de certa forma, surpreendentes. Geografia, tecnologia e demografia. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Estados Unidos tem a melhor geografia do mundo. Por quê? Porque ele tem acesso ao oceano, aos 2 oceanos. Isso permite que ele faça comércio transatlântico com a Europa e transpacífico com a Ásia de uma forma que é muito eficiente. Estados Unidos tem poucos vizinhos, ele só tem o Canadá ao norte e o México ao sul. E esses vizinhos são amigáveis. Quando você compara, por exemplo, com a vizinhança da China, quem são os vizinhos da China? A Rússia, Coreia do Sul, Coreia do Norte.
Índia e Paquistão, Japão e Formosa, é uma galera que é bem mais invocada, né? Você ter pouco vizinho, teu vizinho ser legal ajuda. Outra coisa que é legal dos Estados Unidos, da geografia deles, é a questão do petróleo de xisto, que foi uma baita revolução que todo mundo ouviu falar aí nos últimos 10 anos. Gente, no ano de 2020, para a surpresa de muitos, os Estados Unidos virou exportador de petróleo. Quando um país vira exportador de petróleo, ele melhora um pouco como país, sua bolsa fica um pouco mais forte, sua economia melhora um pouco, e a moeda deles, o dólar, tem a tendência de ficar um pouco mais forte por causa disso. Uma coisa muito legal de geografia, que vale a pena, que quando você estuda, você percebe, geografia não dá para você copiar. Geografia acaba dando vantagem perpétua para o povo que habita numa determinada região. A geografia dos Estados Unidos, por essas razões, é a melhor do mundo e ajuda eles para burro. A outra coisa que os Estados Unidos é legal é tecnologia. A gente podia pegar aqui e falar, olha, a gente está usando o Zoom. O Zoom é uma empresa americana. O computador que eu estou usando aqui é Samsung, mas o sistema operacional é Dell. O meu celular, o sistema operacional é Android. Muita gente tem o Apple. Todo mundo gosta de rede social, acaba tendo Facebook e Instagram. São tecnologias americanas. Ela faz parte do seu dia a dia. Mas não é a melhor forma de abordar o problema, porque, na nossa opinião, acaba tendo um debate mais acalorado se quem está na frente é a China ou os Estados Unidos. Quando os dois competem, os dois se esforçam mais. Quando os dois se esforçam mais, os dois melhoram mais. Grande parte dos avanços tecnológicos na história da humanidade se deram durante períodos de competição multipolar. Foi assim durante a primeira Revolução Industrial entre a Inglaterra e a Alemanha, que estavam competindo ferozmente para quem chegava na frente. Foi assim durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Muitas dessas tecnologias que a gente usa hoje, tipo motor a jato, tela touchscreen, internet, e-mail, acabaram nascendo durante esses períodos de intensa competição entre superpotências. Quando os Estados Unidos e a China competem no campo de tecnologia, os dois melhoram. E a beleza do mercado financeiro, você não precisa escolher, você pode investir nos dois. Pode ter os dois. A gente compra os dois, é o que a gente faz aqui no Dália Global. A terceira razão é a questão de demografia. Os Estados Unidos é um país jovem. E, para vocês terem uma ideia, ele é o país mais jovem dos principais países do mundo. É mais jovem que a China, que a Europa, que o Japão. Em alguns anos vai ser mais jovem que o Brasil. Além disso, eles têm imigração positiva. O que é isso? Por exemplo, o Zoom, que é esse aplicativo que a gente está usando hoje, ele é um estudante chinês que foi estudar engenharia nos Estados Unidos, decidiu por lá ficar, fundou a Zoom, e a Zoom hoje vale mais do que a Boeing. Outro exemplo, o Google, todo mundo usou o site de busca, o YouTube e assim por diante. Ela é uma empresa de um americano e de um russo que tinha ido estudar lá. Ou o SpaceX, que há 2 meses atrás levou os astronautas para a estação espacial. Ela é uma empresa americana do Elon Musk. O Elon Musk, ele é sul-africano. Toda vez que um país consegue atrair esse tipo de cabeça, as melhores cabeças do mundo, essas pessoas estão levando para lá a sua energia e sua iniciativa. Essas pessoas ajudam o país a ir para frente. Essa é uma força poderosíssima. O que mais importa são as pessoas. E demografia é destino. Você já sabe o que vai acontecer com a demografia das principais regiões do mundo pelos próximos 50 anos. Quando você entende essas coisas e vê essas forças atuando, você consegue explicar por que os Estados Unidos é a superpotência como ele é hoje, por que não importa quem ganha a eleição lá, se é o Trump ou o Biden, a bolsa deles sobe de qualquer maneira, e como essas coisas continuarão valendo pelos próximos 50 anos, os Estados Unidos vai seguir sendo protagonista do mundo. Esse período da história ele é conhecido como Pax Americana. E ele tem impactos muito profundos na forma como as pessoas deveriam fazer seus investimentos. Uma pergunta que cabe uma reflexão é: quanto da poupança do brasileiro está investido na economia mais dinâmica do mundo? Quando a gente parou para pensar nisso aqui na Dália, a gente falou, é muito pouco. Nosso, inclusive. Nesse momento, nasceu o Dália Global. A gente pegou parte da nossa poupança e colocou no Dália Global, e tá quase tudo no Dália Total Return, e uma parte a gente colocou no Dália Global para ter investimento dessa forma que a Dália, que a gente vê o mundo, muito mais focado em Estados Unidos. Então, a ideia foi essa.
Quem gosta, Legal, a gente tem o fundo de previdência, que é o Dália Global 50, lançou na XP esse mês. Quem gostar, de repente, aí depois pede pro Igor, pra rapaziada da Critéria aí, pô, tá indo bem. Até, até fazendo um adendo aqui na live, pessoal, cada um que foi convidado por um assessor ou já conhece seu próprio assessor do escritório, aborda ele amanhã, fala, me manda as lâminas dos fundos, me manda o material de divulgação e principalmente manda as cartas. Eu sempre gosto de mandar as cartas do gestor, por quê? Porque se você vê a lâmina, um número frio, um gráfico frio, um histórico frio, é uma coisa. Agora, quando você vê o seu gestor te explicando por que ele tomou tal decisão, com qual é o fundamento, focado em quê, eu acho muito melhor, muito mais familiarizado. E aí, melhor ainda é ter o José Rocha disponível para fazer uma live igual essa que ele tem feito para a gente. Zé, eu me prometi que não ia te perguntar mais nada, mas a gente falou um pouco de tech e essa pergunta ficou martelando na minha cabeça que muito cliente veio me perguntar. Quando eu comentei com os clientes que estavam tendo rotação nos setores, e aí a Bovespa começou a subir um pouco e Dália deu uma corrigida, de 2 dias, eu acho que isso aconteceu. E aí eu expliquei um pouco sobre o momento de techs. E alguns clientes me questionaram, falando assim, você não acha que tech tá caro, Igor? Apple, Amazon? Eu falei, eu não acho nada, eu vou perguntar pro Zé na live. Zé, o que você acha? A própria Apple, a própria Tesla, o que você tem achado sobre as techs na parte internacional? Tá num momento muito caro, não tá? Qual que é a sua visão sobre isso? Tá bom? A gente não acha caro, de forma geral. Pode ter um caso ou outro que esteja caro, mas se você olhar no agregado, a gente não acha caro. Por quê? Algumas razões. Por exemplo, pega essa pandemia. O que aconteceu com a Amazon? A Amazon ganhou dinheiro com a pandemia. Você teve aí mais gente comprando via internet, mais gente fazendo coisa na nuvem. A Microsoft foi bom para eles também, de forma geral. A Netflix, eu assisti o Netflix inteiro já, assim. Acabou, vi todos os seriados que tinha lá já. Foi bom para eles. Facebook, olha a quantidade de tempo, Instagram que as pessoas passam na rede social durante essa pandemia. Assim, a pandemia acabou acelerando um processo de adoção que ia acontecer de qualquer maneira, só que foi acelerado bizarramente. Por exemplo, eu não tinha aplicativo do Mercado Livre e da Magazine Luiza no meu celular. Eu instalei durante a pandemia, né? Então, sim. E quando você tem estímulo, o estímulo ele não vem para essas empresas, o estímulo é para a economia como um todo. O estímulo é para ajudar o cara que está sofrendo, o cara do táxi, a rapaziada do restaurante, o pessoal da tinturaria, o pessoal do parque de diversões. Só que esses caras estão sofrendo com a pandemia e tem o estímulo do outro lado. Então fica um negócio meio assim. Quando você vai para a tech, eles já estão indo bem e você tem o estímulo. Então as duas forças jogam para o mesmo lado. Então a gente gosta. Outra forma de pensar é o seguinte: a gente acabou de ver a pior crise, a crise mais rápida de todos os tempos da história do mercado financeiro mundial. Nunca falamos tantas vezes nunca. Nunca ficamos 6, 7 meses em casa, criança tendo aula online. Quem sabe, quem tem filhos sabe como é duro isso. E as empresas que sobreviveram e que passaram bem por isso, eles passaram meio que por um stress test de 4 gerações. Elas meio que se mostraram quase indestrutíveis. Só pelo fato de ter... né? Muito resiliente. Só pelo fato delas terem passado bem por esse negócio, elas já deveriam merecer uma reprecificação. Então, isso vale para a Tech e vale para algumas outras empresas também. A Tech faz parte do nosso futuro. Foi a primeira coisa que a gente falou aqui, foi o negócio da lei de Moore. Esse negócio é muito poderoso. Tem muitas empresas de tech que são boas aqui no Brasil, e tem algumas que você não tem aqui no Brasil, que você acaba tendo que ir para outros países, em particular os Estados Unidos. Então, a gente acha que tem que ter, às vezes, subiu para burro, tem um pouco menos. Caiu um pouco, tu compra um pouco mais. Mas é um negócio que não dá para você fugir. Você tem que ter. A gente não acha caro de forma geral, a gente acha ok. Tá bom, a gente tem uma posição de Nasdaq em particular aqui. Então, gostamos. Temos menos do que tínhamos há 4 meses atrás. Entendi. Acabou andando muito, a gente faz um rebalanceamento da carteira, né?
É, Maravilha. é difícil, essas empresas são incríveis, né? Assim, é um negócio de maluco, né? Assim, Microsoft, Google, Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, TOTUS, pô, são empresas muito boas, né? Assim, Então, pensando em longo prazo, pensando na lei de Moore, igual você falou, não tem muito como ficar de fora, né? Você acaba vendo a festa acontecendo, você tem que entrar. a gente não acha tão caro não, tá? Quando você pega e compara com a taxa de juros que existe pelo mundo, pô, a gente prefere ter essas empresas do que ter bonde de país desenvolvido, que paga zero, né? Então, Você paga para guardar dinheiro. é, Legal, Zé. Muito obrigado pela live. Deu certinho 1 hora aí. Obrigado para todo mundo que assistiu. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal da Critéria, também seguir a gente no Instagram. Segue a Dália Capital também no Instagram. Vamos sempre acompanhar. Tem muito post legal lá. Vocês fazem uma competição de setores, umas coisas assim, né? Tenho acompanhado, que agora ganhou B3 contra a bolsa da Nasdaq, que eu era mais velha. Tem muita informação útil lá. E Zé, mais uma vez, muito obrigado. Espero que, se tudo der certo, a gente se encontre pessoalmente aqui em Curitiba, fazer um evento no teatro ou em São Paulo, que você achar melhor. legal. Pô, Igor, amigo, obrigado pelo convite. Pô, Critéria, parceiraço nosso aqui, obrigado. Pô, privilégio enorme poder estar aqui falando com vocês hoje. Estamos aí na torcida. A grande notícia dos últimos 15 dias foi a vacina. Se Deus permitir aí, quem sabe antes do Natal já começa a ter um pouquinho de vacina aqui no Brasil também. E na próxima a gente vai pessoalmente aí para fazer um evento ao vivo, que é muito melhor do que fazer via Zoom, né? Muito Legal, bom. gente. Muito obrigado. Obrigado, hein? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.